Bom dia, né, Rodrigo? Bom dia, Gabriel, tudo bem? Tudo bom? Viemos aqui hoje apresentar o nosso podcast, nosso projeto. Esse é um episódio piloto e vamos começar com o Rodrigo aqui, ele se apresentando para a gente poder dar início aqui aos nossos trabalhos. Primeiramente, é com muita satisfação que venho participar desse projeto. Meu nome é Rodrigo do Vale Almeida, eu sou formado pela Universidade Federal Tocantins, tenho pós-graduação também em Direito e Processo de Trabalho pela própria UFT. Além disso, também sou pós-graduado em Direito Médico da Saúde e estou aqui para tentar somar, né, Gabriel? Quero saber um pouco de você. Então, sou Gabriel Daltoé, advogado há quase 10 anos já hoje, sou formado pela PUC Goiás, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho pela TAMI também lá em Goiânia, estou em Palmas há 2 anos já, venho de um escritório de Gurupi, muito atuante na área trabalhista, e também vim aqui somar nesse projeto conjunto meu e do queridíssimo Rodrigo do Vale, para a gente poder dar uma descomplicar um pouco o direito do trabalho e também ajudar advogados, ajudar empresários também, empregados a entender um pouco melhor esse mundo complexo do direito do trabalho, não é não, Rodrigo? Perfeito, eu acho que a ideia principal é a gente construir um ambiente agradável, um ambiente muito acessível, principalmente com relação ao conhecimento, uma ideia mesmo da gente tentar melhorar a vida dos trabalhadores, a vida dos empresários, porque todos os dias, né, o direito do trabalho ele muda muito e às vezes a gente fica com muitas dúvidas e que é coisa melhor do que um ambiente acessível, onde você vai poder ter em todas as redes sociais possíveis acesso. Eu acho que seria essa mais ou menos o caminho, né, Gabriel? Correto. O nosso podcast, pessoal, ele vai tratar sobre assuntos ligados inicialmente e primordialmente ao direito do trabalho. É claro que outros assuntos de direito, de pautas importantes também vão ser tratados aqui, mas o nosso enfoque são para direito do trabalho material, com uma linguagem acessível ao público, tá? E também sobre decisões judiciais recentes que vão acabar impactando tanto os trabalhadores e também os empresários, para que as pessoas consigam, de uma forma um pouco mais simplificada, ter acesso ao que de fato foi julgado e não que fique somente no imaginário dentro daquilo que a pessoa não consegue entender. Então, nossa ideia é trazer uma abordagem simplificada e uma abordagem objetiva para assuntos relacionados ao mundo do trabalho. O projeto foi um convite, eu e o Rodrigo, nossos dias nos fóruns trabalhistas da vida, aqui em Palmas principalmente, nós vimos que havia uma carência, de certa forma, no mercado de um podcast específico para tratar de direito do trabalho. É claro que há grandes pessoas de mídias sociais, Instagram, TikTok, alguns canais no YouTube que tratam, mas nada de uma forma dinâmica e com 2 advogados especificamente se reunindo para poder conversar e trazer questões específicas de direito material e também tratar sobre essas decisões. E aí, conversando com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, por que não montar um podcast, né? Por que não montar um podcast? E o que foi que o Rodrigo me respondeu nesse dia? Eu falei, olha, Gabriel, que interessante. Eu acho que, assim, é um grande desafio, claro, mas, assim, eu acho que, primeiro ponto, a gente tá apto, né? A gente tá com a intenção, com a vontade de ajudar a população, ajudar os empresários. E, no primeiro momento, eu já percebi o tanto que o Gabriel ia ser uma pessoa, assim, talvez uma das melhores pessoas para falar sobre esse assunto. E ele me convidando e a gente chegando no modelo que a gente imagina como ideal. É lógico que a gente vai mudar muito ao longo desse ano, ao longo desse projeto, mas eu espero que a gente consiga atender, né, os anseios da população, os anseios dos empresários, e com toda certeza eu acho que é um caminho que a gente vai tratar com muita clareza, com muito respeito, né, claro, e assim, a nossa ideia mesmo é trazer um conteúdo educativo. Exato. E aí, Rodrigo, já tratando de conteúdo educativo, hoje nós selecionamos para você alguns pontos importantes dentro do ambiente trabalhista, tanto para empresário também como para o empregado, mas principalmente hoje para o advogado e para o empresário. Rodrigo, vamos dizer que você está lá na sua empresa, sentado lá na Rodrigo Operadora Total, o Grupo Rodrigo está lá operando. E hoje, sexta-feira, chega lá uma carta do correio, ou então chega um oficial de justiça na porta da sua empresa e entrega para você um papel que quase ninguém gosta de receber. Tá? Entrega esse papel e fala assim, Rodrigo, você está sendo notificado que corre uma ação contra você dentro do âmbito da Justiça do Trabalho, Rodrigo. O que você tem que fazer? Primeiramente, eu não posso me desesperar, porque pode parecer que não seja comum, mas é muito comum reclamação trabalhista quando você está no ambiente empresarial, quando você corre um risco, porque existe o risco do negócio. E é uma reclamação trabalhista não significa que você está completamente errado e nem que você está completamente certo, mas que aconteceu. E se aconteceu, o primeiro passo é você procurar um advogado de confiança. Por quê? Por que é importante esse passo?
Porque quando você recebe uma notificação, a primeira questão que a gente precisa analisar é o prazo que vai ser lançado para a audiência de conciliação, a audiência inicial. Na Justiça do Trabalho, existem alguns modelos de audiência, mas em específico, em regra, a CLT prevê um tipo de audiência una, e aí essa audiência una você já tem que vir totalmente preparado. Então, em regra, se for questão trabalhista, para a primeira audiência você precisa já contratar de preferência um advogado para que você apresente uma defesa e trate as questões subsequentes. E aí eu pergunto para você, Gabriel, nesse primeiro momento, contatou o advogado, ele analisou a questão da data da audiência. O que ele precisa analisar primeiro? Qual que é a primeira questão? Ele teria basicamente que analisar duas questões muito importantes. Primeiro, qual que é o tipo de audiência e quando é que vai ser essa audiência. Por que quando é que vai ser essa audiência? Porque dentro da Justiça do Trabalho há um prazo mínimo da data da notificação até a data da audiência, que a gente chama de quinquídio, que seriam 5 dias, né? Quinquídio, nome mais fácil para todo mundo entender, seriam 5 dias. Então, se no dia da notificação essa audiência está antes desses 5 dias, então ela está com 4 dias, então, por exemplo, eu fui notificado sexta-feira hoje para uma audiência que vai ocorrer na terça-feira da semana que vem, então esse prazo desse quinquídio, ele não foi respeitado. Mas aqui há uma coisa importante. O prazo de quinquídio, ele não foi respeitado. Se você por um acaso não comparecer nessa audiência, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, porque essa audiência de fato ela vai ter que ser remarcada com a questão de uma nulidade. Essa audiência não pode ocorrer com isso. Mas tem que tomar cuidado, e aqui é uma coisa muito importante para advogados, porque se por um acaso você conseguir fazer essa defesa nesse prazo e comparecer espontaneamente dentro da audiência, pode ser que o magistrado específico ele entenda que essa nulidade ela foi superada, porque você de forma espontânea, compareceu à audiência e lá você ofertou a defesa. Então, o que seria o prazo que não seria possível de fazer, você conseguiu fazer. Então, toca-se a marcha processual eventualmente de forma normal. Então, tem que se atentar a isso. Então, chegou essa notificação na minha empresa, eu levei o advogado verificou que esse prazo ele não está sendo atendido. O ideal seria não comparecer à audiência e aguardar que essa audiência ela vai ser marcada de uma forma normal dentro do próprio processo, porque é uma nulidade que está acontecendo. Mas se por um acaso essa audiência ela está com um prazo de 10, 15, 20 dias, então esse quinquídio ele foi obedecido, daqui de 5 dias ou mais. Então, a segunda coisa que o advogado e o cliente vão ter que analisar é que tipo de audiência é essa. Porque dentro da Justiça do Trabalho há algumas formas de audiência, não é não, Rodrigo? Perfeito, exatamente. E quais são esses tipos? A princípio, assim, a gente tem que entender que a CLT é uma norma de 1940 e a CLT ela vem evoluindo e trazendo um caminho para tentar trazer um pouco mais de celeridade. A princípio, a regra seria uma audiência una. O que é uma audiência una? É uma audiência que condensa no mesmo ato uma tentativa de conciliação, a audiência de instrução propriamente dita. O que é instrução? É você instruir as provas do processo, e também o julgamento, ou seja, na mesma audiência, em razão de um princípio de celeridade, que a Justiça do Trabalho respeita, seria no momento que o trabalhador chega e tem audiência, já poderia sair de lei com a sentença. Mas na prática isso não acontece. Por quê? Primeiro porque o volume de demanda não permite com que o judiciário suporte o número de audiências unas que deveria ser feito. Até porque, pelo número de juízes, pelo número também de servidores que comportam cada vara. Então, na prática, como eles fazem? Os juízes, eles dividem, ou seja, eles tripartidam, eles transformam uma audiência una em 3 na seguinte proporção. Uma primeira audiência que vai ser voltada para o núcleo de conciliação, que é uma audiência de conciliação, inclusive o juiz nem participa. Depois, trata-se por uma audiência de instrução e julgamento, que é o momento onde vai acontecer a instrução das provas. E depois, uma audiência ou de encerramento ou do julgamento propriamente dito, que seria a prolação da sentença. E aí eu pergunto para você, Gabriel, vamos dividir e começar falando sobre a audiência inicial, que seria aquela audiência de conciliação. Como é que funciona a audiência inicial? Então, a gente tem que entender, primeiro ponto, a gente tem um divisor de águas que é a pandemia. Então, anteriormente à pandemia, até 2019, todas as audiências eram feitas de forma presenciais e nas varas do trabalho de cada local, seja feita no Sejusc, ou seja, ela mesma sendo feita com o magistrado presidindo, como ocorre em algumas comarcas do interior, tá? Então, isso era tranquilo, então ninguém tinha dúvida quanto a isso. Agora, hoje, depois do advento da pandemia, que acabou por automatizar alguns processos de forma virtual, então, a terceira coisa que o advogado deveria olhar é de que forma que essa audiência está sendo feita. Ela está sendo feita na forma
presencial, então, eventualmente você vai ter que ir, você e o seu cliente, presencialmente à vara do trabalho naquele horário que foi pré-determinado para você comparecer a essa audiência. E um segundo ponto é, essa audiência ela pode ser de forma telepresencial. Então, a depender de algumas varas do trabalho, elas vão determinar que essa primeira audiência de conciliação ela seja telepresencial. E aí, dentro disso daqui, você obviamente tem suas vantagens, suas facilidades. Não vamos fazer aqui um juízo de valor sobre o que é melhor, cada um tem sua particularidade, mas, de toda forma, independentemente da forma dessa audiência, é muito importante que você não a falte, porque o fato dela ser telepresencial ou o fato dela ser presencial, ela vai gerar o mesmo tipo de consequência de que as duas audiências vão gerar o mesmo tipo de consequência, acaso alguma das partes não faça aquilo que se tem que se fazer. Então, você empregado, você empresário, se você não comparecer a essa audiência, seja presencial, seja telepresencial, você vai ter sanções que você vai correr. No caso do trabalhador, se ele não comparece, esse processo ele vai ser arquivado e caso essa ausência dele não for justificável, ele vai ter uma multa processual a ser paga caso ele queira ingressar com uma segunda ação, que ele tem o direito de entrar com essa segunda ação. Então isso é muito importante porque essa multa processual especificamente é importante para vocês, advogado, ela não está abarcada pela questão da gratuidade da justiça. Então, se de fato você não conseguir justificar, é claro que às vezes isso passa batido, então é importante também para o advogado da reclamada sempre ficar atento quanto a isso nas próprias audiências do Sejusc, ou então se são feitas com o magistrado, de pedir que determine um prazo para que aquele cliente ele forneça qual que foi a justificativa de ele ter faltado, o trabalhador, aquela audiência, porque se ele não tiver faltado, vai se aplicar essa multa, e aí de fato, pelo que eu tenho visto na jurisprudência, tem dissociado essa multa completamente do que está abarcado pela gratuidade da justiça, e aí é uma sanção que você vai ter que pagar um valor que em regra você não paga na Justiça do Trabalho para você dar a entrada nessa ação. E para o empresário, para o reclamado, né, o famoso reclamado que nós chamamos, a falta na audiência é praticamente a morte. Falta na audiência é praticamente a morte, porque não comparecer a uma audiência, mesmo que seja essa audiência de conciliação, e aqui é importante a gente entender essa diferenciação com a justiça comum, porque na justiça comum, a audiência de conciliação, ela tem somente o objetivo de conciliar. Então, se você não comparece e você não justifica, você também tem uma multa, mas isso não quer dizer que você perdeu o processo, porque é a partir da audiência de conciliação que vai se dar o prazo para que se faça a contestação. Mas na Justiça do Trabalho, o prazo de apresentação da contestação é até o horário da audiência de conciliação ou audiência una que está sendo feita. Então, faltar quer dizer que você não quis ir lá apresentar a sua defesa. E uma vez que você não apresentou a defesa, você é revel. Revel quer dizer o quê? Que tudo aquilo que a outra parte falou, então se eventualmente o trabalhador aumentou muito aquilo que ele tinha falado, se aqueles fatos dele ali não vão estar alinhados ao que realmente aconteceu, isso é irrelevante, porque o juiz só vai julgar esse processo vai para o julgamento, e o juiz só vai fazer esse julgamento do processo com base na versão de um. E aí você não tem outro momento para poder apresentar essa defesa, a não ser que tenha algum tipo de problema que você vai conseguir trazer o processo para esse estágio inicial, que são as nulidades, mas não vem ao caso aqui. Então, em regra, isso vai trazer a morte ao processo. Então, o trabalhador entrou com a ação, você não se defendeu e ele ganhou a ação. E aí, o que passa é tentar dar um jeito de futuramente conseguir pagar aquilo que vinha nesse título judicial, aquilo que o juiz condenou lá em sentença, e esse empresário vai ser condenado a pagar, Rodrigo. E, Rodrigo, e depois dessa audiência de conciliação, qual que é o próximo passo? Pronto. Então, vamos considerar que no mundo ideal, o empregador, o reclamado, recebeu a notificação, ele contratou um advogado de confiança, apresentou a defesa, foi para a audiência e não teve acordo. Infelizmente, a proposta ficou muito distante, ou então realmente o empregador ele acha que não está correto e não quis apresentar uma proposta. Vai ser marcado, se eventualmente no processo tiver uma discussão de fato, você vai ser marcado. O que é uma discussão de fato? É uma discussão onde o trabalhador traz um direito, só que não traz uma prova documental ou nenhum tipo de lastro que comprove de forma irrefutável aquele direito. Como, por exemplo, estou alegando que eu faço uma jornada superior daquela que eu fui contratado. Mas a empresa também não tem a obrigação de ter o controle de jornada. Então, é você falando e a empresa, às vezes, negando, dizendo que não acontece. Então, existe uma discussão.
Quem tem que provar? O trabalhador. E, por consequência, é necessário uma segunda audiência, que seria a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução, ela, em resumo, é uma audiência onde o juiz vai utilizar os meios de prova, ou seja, ele vai instruir o processo através de provas. Quais são as provas que essa audiência ela visa? Em especial, a prova oral. Quais são as provas orais possíveis? Primeiro, depoimento pessoal das partes, que é pedido pelo advogado da outra parte, ou seja, não é o advogado do reclamante que vai pedir para ouvir o reclamante. Isso é muito importante. Acontece, não façam isso, advogados. Você vai passar vergonha na audiência, o juiz vai olhar para você e vai pensar: esse daqui não sabe o que ele está fazendo aqui nessa sala de audiência, tá bom? Então, depoimento é sempre da parte contrária. Perfeito. E aí, da mesma forma, também o depoimento do preposto. Lembrando que existe uma peculiaridade interessante, é que o preposto é quem representa a empresa, pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Ou seja, não precisa ser funcionário da empresa. Pode ser qualquer pessoa nomeada pela empresa de confiança. E o importante é que tenha conhecimento dos fatos. Porque caso ele não tenha conhecimento dos fatos, qual que é a pena para quem presta depoimento? Caso haja algum tipo de confissão. Seria realmente você sacramentar a confissão real. Seria a empresa ou então o trabalhador confessando que não tem direito ou então que tem direito. E por outro lado, se vamos imaginar que passou o depoimento das partes, parte autora e parte reclamada, reclamante e reclamado, e não houve nenhum tipo de confissão, nós vamos para uma segunda etapa. Vamos para a etapa de oitiva das testemunhas, que é basicamente ouvir as testemunhas. O juiz vai sempre, o ideal é sempre que ele saneie o processo, mas às vezes não faz. Então você, advogado, você precisa estar muito antenado sobre o que é o ônus da prova, que é um tema que logo a gente vai falar, né, Gabriel, mais pra frente? Meu tema favorito no direito. Que interessante. E aí, nesse caso, como eu estou explicando, basicamente, é o momento onde você vai poder apresentar suas testemunhas, e o número de testemunhas, ele varia com base no rito do processo, que é um outro assunto interessante, porque lá no início, quando você entra com o processo, você tem que colocar um valor da causa. E com base nesse valor da causa, por exemplo, até 2 salários mínimos é um rito sumário. Se for entre 2 salários mínimos e até 40 salários mínimos, seria sumaríssimo. E acima de 40 salários mínimos, ou tem algum órgão público ou entidade, seria o rito ordinário. E aí a variação de testemunha seria 2 para sumaríssimo e 3 para ordinário. E aí o juiz ele vai ouvir as testemunhas, ouvindo as testemunhas ele vai chegar num convencimento. E aí, antes de ouvir a testemunha, eu acho que tem um momento importante, que é interessante a gente comentar, né, Gabriel? Sim. Até lembrando aqui num parêntese, importante principalmente para advogados. Na audiência de conciliação, advogados, quando você senta lá no Sejusc, não é só fazer acordo, tá? Então lá nesse momento, eventualmente, vão ter algumas chamadas automáticas da ata de cada vara, porque cada magistrado tem uma forma de analisar isso e está dentro do que é a prática trabalhista. Então, é sempre importante que mesmo na audiência de conciliação, caso você não seja familiarizado com o procedimento daquela vara do trabalho específica, primeira vez que eu estou atuando no município X, primeira vez que eu estou atuando no município Y, que você digne-se a, pelo menos, abrir dentro do PJE, porque tem como você ver todas as atas das audiências anteriores para você verificar e você não tomar nenhum tipo de susto, porque sobre a questão das próprias testemunhas, pode ser que lá vai constar algum tipo de requerimento que, se você não intimar a testemunha, você vai ter que trazer ela espontaneamente sob pena de preclusão. Então, se essa testemunha faltou por qualquer tipo de motivo, inclusive de saúde, você vai ser impossibilitado de ouvir ela nessa audiência. Ou pode ser que tenha algum tipo de requerimento de preclusão de juntada de documentos, por exemplo. Então, para o advogado, a audiência de conciliação, além da questão específica de fazer o acordo, eu estou indo lá para tentar conciliar, tentar dar um fim a esse processo, que é importante. Provavelmente o principal princípio dentro do direito é o princípio da conciliação, porque seria o ideal a gente conseguir conciliar todos os processos. É claro que nem sempre é viável, porque não somos nós somos uma ferramenta para chegar na conciliação, mas nós não somos os atores principais do processo. Os atores são as partes e são elas que vão entender se de fato elas conseguem nesse momento avançar ou não. Às vezes o próprio tempo é um motivo especial. Mas para o advogado, a questão da audiência de conciliação, para esses comandos automáticos de ata, que podem gerar algum tipo de prejuízo na questão da testemunha, na questão de juntada de documentos, que vai influenciar diretamente naquilo que você vai poder fazer ou não na audiência de instrução, que o Rodrigo estava aqui nos explicando muito, muito bem. Rodrigo, eu esqueci a pergunta que você tinha me feito. Então, Gabriel, a minha pergunta é o seguinte. Vamos imaginar que a gente chegou no momento de ouvir a testemunha. Você é o advogado da parte contrária da testemunha. O que você faria para poder tentar ou descredibilizar ou então resolver aquela questão da testemunha? Entendi. Então chegou o momento, pessoal.
Chegou, sentou todo mundo, o juiz foi lá, fez a primeira proposta conciliatória, não teve êxito, perguntou para as partes, vão querer ouvir. O próprio magistrado também, o pessoal pode ouvir as partes se ele tiver interesse, tá? Então, eu quero ouvir determinado preposto, eu quero ouvir o reclamante em alguma coisa. É uma faculdade do juiz, ele tem o direito de conseguir tentar obter a verdade real do processo. Então, mesmo que nenhum dos dois lados peça, ele pode ser que ele chame as partes para poder prestar depoimento. Então, prestou o depoimento, não prestou o depoimento, foi dispensado, chegou o momento. A testemunha entrou. Então, aqui um segundo momento importante, fazendo um link com o que eu tinha falado na questão do advogado na primeira audiência. Nem todo magistrado vai fazer o procedimento de chamar as testemunhas da mesma forma. Eu já vi magistrado que chama todo mundo na sala de audiência para poder fazer, para poder prestar o compromisso e advertir. Eu já vi magistrado que chama um por um, eu já vi magistrado que chama todo mundo da parte reclamante e depois chama todo mundo da parte reclamada. Então, a primeira coisa que o advogado tem que se atentar é quem são essas testemunhas. Então é importantíssimo ele verificar com o cliente quem são aquelas pessoas que de fato estão ali. Então eu estou aqui pelo trabalhador, estou aqui pelo reclamante hoje. Quem é fulano de tal que está ali? Ele era gerente, ele era trabalhador, nunca vi ele na empresa, porque é com base nisso que você vai entender qual que é a relevância dessa testemunha para dentro do processo. A mesma coisa vai se dar também com as testemunhas do reclamante, se você estiver pelo empresário. Então, senhor dono da empresa, quem que é aquela pessoa ali que aquele trabalhador trouxe para testemunhar? Quem que é aquela outra pessoa que ele trouxe para testemunhar? Porque é com base nisso que você vai conseguir determinar se aquela testemunha vai ser uma boa testemunha. E por que isso é importante? Porque dentro do âmbito processual, nem todo mundo pode testemunhar dentro do processo. Uma pessoa que tem um interesse, uma pessoa que é amiga muito íntima de uma outra pessoa, uma pessoa que tem um grau de parentesco, uma pessoa que tem um interesse direto no resultado daquele processo. Então, dentro disso, no momento que essas testemunhas entram, e você tem que entender do procedimento desse magistrado específico, você vai poder falar, olha, o fulano X não vai poder testemunhar. Por quê? Porque ele é amigo íntimo, joga bola todo dia com o trabalhador. Ou então, eu estou pelo trabalhador, aquela pessoa ali não vai poder testemunhar o gerente, porque foi o gerente que me dispensou e aqui dentro do processo a minha briga foi exatamente com ele e ele aqui está querendo acabar com o meu processo, porque senão vai depois respingar nele. Então, todos esses fatos têm que ser bem esclarecidos pelo advogado junto com os seus clientes, para ele poder entender e dar uma melhor prestação jurisdicional. Porque, voltando lá na questão do ônus da prova, às vezes não ganha quem fala mais, às vezes ganha quem age por menos dentro do processo. Então, às vezes ficar calado dá uma vitória e às vezes falar demais acaba gerando um prejuízo. Então, se você conseguir limitar uma testemunha de uma parte, uma testemunha que é muito importante, essa testemunha não for ouvida e aquele fato não é você que tem que provar, você não vai precisar ouvir as suas. Então, você pode dispensar as suas e o processo vai seguir sua marcha e aí você vai ganhar por uma questão técnica. Nós não vamos saber no final quem é que tinha razão, mas é o rito e é o dançar do jogo judicial, então tá tudo dentro das regras. E o bom advogado é o advogado que consegue entender e aplicar isso, obviamente, de forma correta dentro de cada processo específico, não é não, Rodrigo? Perfeito. Acho que um dos pontos principais é a gente entender que o direito à justiça não é o direito nem a justiça dos fatos, mas sim a justiça das provas. E aí, quem consegue provar é quem realmente vai conseguir sair, às vezes, vitorioso. Por isso que você precisa ter um suporte técnico de um advogado de confiança que vai saber ler bem quais são as provas necessárias, quem são as pessoas que são importantes e peças-chave para que ele deslinde aquela resolução da melhor forma possível. E aí a gente vem para uma segunda questão. A gente entendeu o que seria a audiência de instrução, que ela tem um começo, que é um começo conciliatório novamente, então é o segundo momento onde se tem a conciliação, né? Depois tem um momento onde pode-se ouvir ou não as partes envolvidas, e aí vem um segredinho. Advogado trabalhista bom, ele não deixa de ouvir a parte, seja reclamante ou reclamado. Por quê? Porque a prova principal, ou seja, a rainha das provas, é exatamente o depoimento. Porque é o único momento onde pode se gerar uma confissão, além da própria defesa e além também da própria ausência daquela defesa. Então, assim, melhor do que ter uma testemunha que vai fazer a prova do fato, seria a própria parte confessando aquele fato. E aí nós vamos para uma segunda questão, que é a questão das testemunhas. Tem a questão dos limites, tem a questão também de respeitar os comandos da primeira audiência, que por vezes, às vezes limita, às vezes te coloca numa situação um pouco constrangedora para poder levar a testemunha.
Então, vamos imaginar um mundo hipotético onde uma testemunha, que talvez seja uma das testemunhas chaves para discutir o processo, ela ainda trabalha na empresa e você está pelo trabalhador. Se você deixar com que o comando coloque que você vai levar a testemunha de forma espontânea, muito dificilmente essa testemunha ela vai comparecer. Primeiro porque ela vai ter um receio de talvez prejudicar o patrão, de chegar lá de forma espontânea. E aí, Gabriel, na condição de advogado técnico, o que você faria? E aí, voltando para aquela primeira audiência de conciliação, tanto que é importante para um advogado, qual seria o macete que você faria para poder resolver esse problema? Voltamos lá pro dia do Sejusc ainda. Chegou no dia do Sejusc, o seu cliente já, trabalhador, falou, olha, minha testemunha principal é o Pedro, mas o Pedro falou que vai testemunhar, só que ele tá na empresa, então ele não pode vir, normalmente tem que o oficial de justiça ir lá intimar ele para ele poder vir prestar depoimento, porque aí, claro, ele vai ser uma testemunha do juízo, enfim, são outras coisas técnicas que não vem ao caso aqui. No momento dessa audiência de conciliação, quando você chegar, você vai ver que lá sempre vai ter, gente. Pode ser que seja modificou a forma de que está escrito, às vezes é um pouco mais simplificado, às vezes o comando ele é um pouco maior, mas sempre tem um comando de ata de testemunha numa ata de audiência inaugural na Justiça do Trabalho. Seja para precluir prova de tudo, seja para poder permitir 455, seja para permitir 852H do rito sumaríssimo, enfim. Sempre algum comando de ata vai ter. Se você está ciente que você tem que intimar essa testemunha, o momento de fazer essa intimação vai ser no momento dessa ata, dessa audiência. Então, chegou lá na audiência de conciliação, não conciliou o processo não finalizou, sempre, se você for perceber, o juiz, o magistrado, ou então o servidor o conciliador que está responsável por aquele processo, ele sempre pergunta, doutores, mais alguma coisa? Então, esse mais alguma coisa é o momento de você fazer esses requerimentos necessários. Então, mais alguma coisa? Sim, doutora, minha testemunha Pedro, eu já quero deixar ela intimada aqui da audiência, eu quero que se faça essa intimação dela pelo oficial de justiça, que o oficial de justiça vai lá, porque ela é testemunha-chave do processo e ela ainda continua vinculada lá na empresa. Então você vai pegar os dados do Pedro, vai lançar lá na ata de audiência ou vai pedir um prazo, pode ser que seja determinado um prazo para você fazer essa juntada, e aí você vai requerer que seja feita essa intimação. Por que isso é importante? Porque se por um acaso a empresa obstar que ele vá até o dia da audiência, porque ele é a testemunha-chave do processo, e ele é uma pessoa que de fato vai falar os fatos como eles aconteceram, você não vai perder a oportunidade de ouvi-lo, porque aí, se uma vez ele for proibido de ir, uma segunda vez ele for proibido de ir, depois vai a autoridade policial buscar ele lá para poder vir até a sala de audiência para poder prestar esse depoimento. Então aqui é um momento importante, porque se você passar da audiência de conciliação e não fizer isso, e lá no comando de testemunha falar que você que vai intimar pelo advogado, ou que elas vão ser trazidas espontaneamente ao juízo, você vai ter que trazer espontaneamente. Então o Pedro fala, olha, eu não posso ir, eu estou aqui dentro da empresa hoje, não tenho o que fazer. Então você não vai ter a oportunidade de ouvir essa testemunha. E aí, eu gosto sempre de falar que a audiência de instrução é final de Copa do Mundo, é final de Libertadores, o processo de cada um, tá? Tem que ser tratado na maior seriedade possível. Você não tem uma oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo em 2022, você não vai ter oportunidade de fazer 2 audiências de instrução e julgamento, a não ser que você esteja policiado ali, você esteja, de certa forma, resguardado por questões técnicas que vão permitir você remarcar aquele ato para ouvir essa testemunha em uma outra oportunidade. Então, desse ponto de vista, é importante para o advogado lembrar, olha, o que eu tenho que fazer lá na audiência de conciliação. Então vocês viram aqui, o tanto de coisas importantes que é aquela simples audiência do Sejusc, que você vai sem pasta nenhuma só para poder conciliar, ela acaba trazendo de impacto para dentro desse processo, Rodrigo. E aí, Rodrigo, terminado aí, vamos dizer que nós estamos nessa audiência de instrução, ouviu suas partes, ouviu suas testemunhas principais. Nesse momento, qual que são os últimos atos que são feitos nessa audiência? E uma pergunta para você, o juiz pode dar a sentença no dia da audiência? Perfeito. Excelente pergunta. Primeiro a gente precisa entender se as provas, porque quais são os tipos de provas que são aceitas na Justiça do Trabalho? Você pode aceitar a prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. E às vezes você faz um pedido, como por exemplo um pedido de insalubridade, um pedido de periculosidade, que depende de uma análise de um perito. Ou seja, o juiz não é capaz sozinho, sem uma análise de um expert, para poder dizer se ele vai ter direito ou não. Então, antes mesmo de encerrar
a instrução e trazer o julgamento, ele precisa pedir, vai dar prazo para as partes para manifestarem sobre a nomeação do perito, sobre os quesitos que vão ser apresentados, para depois acontecer realmente o ato formal da perícia. Então, antes mesmo de encerrar, a gente precisa analisar se tem algum pedido que não foi analisado para fins de prova, que seria a questão da insalubridade, periculosidade, às vezes de uma doença ocupacional, enfim, são questões que... Uma perícia grafotécnica, Uma perícia grafotécnica para poder comparar a questão do documento. E aí, um aspecto muito interessante que eu sempre gosto de falar para quem vai me contratar é o seguinte: para a Justiça do Trabalho, existem vários tipos de prova, e em especial a prova documental e também a prova oral. E para a Justiça, qual tem mais valor? A prova oral. Por quê? Porque é mais fácil a empresa, o trabalhador, manipular uma prova documental do que manipular uma prova oral. Porque essa prova oral, ela vai estar na frente de um juiz, ela vai ser compromissada, ela vai ser apertada por todos os lados. Então, assim, é mais difícil uma pessoa mentir em juízo do que mentir através de documentos. Então, assim, por muitas das vezes, você ganha um processo com a parte tem um princípio, né, da primazia da realidade, com base também na oralidade, daquilo que as pessoas falam, e não com base naquilo que o documento trouxe como uma verdade mascarada, enfim. E aí a gente tem essa questão, então, para entender quais são as provas que faltam. A princípio, se não tiver discussão com relação à insalubridade e nem com relação à periculosidade ou doença ocupacional, que seja, o juiz pode, olha, eu vou aqui neste ato declarar a sentença, na própria ata já fica a determinação de qual seria o dispositivo da decisão. É óbvio que ele também, dependendo do rito, às vezes coloca o relatório, e, enfim, a fundamentação, mas ele pode sim. E às vezes é muito comum quando se trata de questões mais simplórias, como, por exemplo, uma discussão sobre o rito sumário, às vezes sobre o rito sumaríssimo, que discute uma coisa pequena sobre a hora extra, que não precisa de uma análise muito aprofundada. E aí você já consegue de primeiro plano trazer essa decisão. E aí qual que é o grande segredo? É que todas as intimações, o que é intimação? A intimação é exatamente o momento onde você fica ciente sobre um ato judicial. Essa intimação, ela normalmente é feita através dos advogados. E se tratando de processo judicial eletrônico, hoje todo mundo sabe que os processos correm na justiça eletrônica. No caso da Justiça do Trabalho seria o PJE, que é o Programa da Justiça Especial do Trabalho, né? E aí vem a questão das intimações. Todos os prazos começam a contar a partir dessa intimação do dia subsequente, com exceção da questão da ata. Porque, em regra, você teria que esperar o sistema ser publicado para depois começar a contagem. E quando a sentença vem no próprio ato, você já sai intimado daquela sentença. E aí vem um grande risco, que é a questão da perda do tempo e perda do prazo para fins de embargo de declaração e também recurso. Né, Gabriel? E aí, o que você precisa pensar? Você precisa pensar de duas formas. Primeiro, você como advogado. Olha, saiu a decisão, a sentença, aqui na hora. O que eu faço? Eu vou pegar aquele documento na hora e já vou ver se tem algum tipo de ilegalidade com relação a embargo de declaração, porque o embargo de declaração, ele gera um dos efeitos, que é exatamente a interrupção do prazo, né? E aí, se você interrompe o prazo e ele vai ser aceito de forma tempestiva, você consegue ter um prazo maior para poder traçar uma estratégia melhor para fazer o recurso. Ou dois, você já conta exatamente, sempre com uma dica de contar uma data, um dia anterior, para você não perder o prazo. E aí você faz o recurso e tá tudo certo. Né, Gabriel? Exato. Primeira coisa é ver se a sentença foi boa. Se ela for boa, a gente fica feliz, né? Exatamente. Tá, a gente fica feliz, torce, sai lá fora, dá uma corridinha, né? Comemora com o cliente. Mas se não foi boa na integralidade ou não foi boa de tudo, então você tem que se atentar. De fato, isso é uma questão, obviamente, para advogados, né? De que o prazo ele vai se iniciar no dia seguinte, na verdade. Você foi intimado e publicou e ali já está. No dia seguinte já contou o seu primeiro dia para... Obviamente, tem que lembrar que os dias contam-se úteis, né? Então, se foi na sexta-feira, vai contar, obviamente, só na segunda, né? Mas não é uma coisa que também que é... Coisa que você tem que ter como atenção, mas é uma coisa que hoje, já na prática, eu vejo ser um pouco mais rara de acontecer, de sentenças serem dadas em audiências. Confesso que eu acho que a última que eu vi já tinha uns 2 anos já, que era de fato um caso bem específico com as diferenças salariais e não necessitava de maior dilação probatória, não tinha nem tanto documento dentro do processo, então foi uma questão que no dia até fiquei um pouco surpreso, que já tinha um tempo que eu não via e acabei vendo novamente uma sentença sendo dada em audiência. Mas o que tem que ser esperar também que esse não vai ser o último tipo de audiência, né? Porque no caso, como o Rodrigo tinha falado sobre questões que vão depender de uma análise de um expert, ou vai aguardar alguma documentação, eventualmente você pediu para
o advogado pediu para ser intimado algum órgão, INSS, ou pediu para intimar a Receita Federal, ou pediu para intimar o banco para poder apresentar um extrato mais detalhado de uma movimentação financeira que não está no processo. Então, nesses momentos também, o magistrado ele não vai finalizar o processo naquele momento, ele vai fazer o que a gente chama de uma audiência de encerramento, uma audiência de encerramento e julgamento, às vezes ficam esses dois nomes, né? E aí, quando marca-se essa audiência, o processo ele finaliza-se de fato a prova oral, então a não ser que o juízo veja necessidade, ele pode reabrir, viu, pessoal? Então não se assuste se ele reabrir por algum motivo para ouvir qualquer uma das partes, porque eventualmente a documentação que chegou mostrou que não tinha nada a ver com aquilo que todo mundo falou no processo. Mas em regra, tanto ouvir as partes como ouvir as testemunhas encerrou ali, então nós vamos aguardar qual que é a determinação que está. Então vamos aguardar chegar o resultado da perícia no processo, chegar a documentação que foi pleiteada. Mas o que é importante, e agora é extremamente importante para a advogada, é que a depender daquilo que você pleiteou e daquilo que está sendo aguardado no processo, para esse processo de fato finalizar, é necessário que você faça-se presente nessa última audiência. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você entrou com um processo para reconhecer uma doença ocupacional, e aí o laudo dessa doença ocupacional, ele foi não tão bom quanto para você. Então, é importante que você vá até essa última audiência para você já naquele momento da ata de audiência, que vai ser o primeiro momento que você vai ter para poder se insurgir contra o que foi feito nesse laudo, que você vai lá ou requisitar um prazo para poder impugnar esse laudo ou pedir eventualmente esclarecimentos, pode ser que o laudo não veio completo, acontece algumas vezes, ou então que você vai lá já se insurgir no momento e falar, olha, não concordo com o laudo por conta de motivo X, Y, Z, porque isso daqui vai constar dentro do corpo do processo na hora do julgamento, e momento importante para eventualmente um recurso, você já ter uma questão que ela já foi abordada inicialmente, ela tende a ser abordada na sentença posteriormente, e você com uma facilidade melhor e com um pouco mais de técnica, consegue trazer esse efeito um pouco melhor para dentro de um recurso. Então essa última audiência, seja para você ir lá espernear, ou seja para você ir lá de fato fazer requerimentos importantes, então vamos dizer também que chegou um documento e aquele documento aquele documento que veio ao processo teve alguma coisa que modificou completamente o andar daquele processo, o curso daquele processo. Então você pode ir lá até requisitar um contradocumento, uma questão da ampla defesa. Agora, se você não o for, você não vai ter uma outra oportunidade, porque aquela vai ser o último momento que a instrução processual ela vai estar aberta e que são possíveis ainda requisitar e produzir novas provas, porque no momento que o processo ele foi concluído para a sentença, aí o processo ele está, do ponto de vista técnico, encerrado para a produção de novas provas. E aí, tanto para os advogados, empresários e trabalhador, o processo só vai ser julgado com aquilo que está dentro do processo. Então, para quem fica vendo aquele filme americano, que chega a testemunha de última hora, né? Como diz lá também o advogado Paloma, eu tenho uma prova quente, aqui eu tenho uma testemunha quente do meu lado, né? Então, não é possível isso dentro do sistema processual brasileiro. Depois que está encerrado essa sentença, você vem com um documento. Ah, doutor, eu esqueci um documento lá na gaveta, que era o documento que ia me salvar aqui no processo. Encerrou a sentença, eu posso até juntar esse documento dentro do processo, mas o juiz vai mandar desentranhar, vai mandar retirar do processo, porque já passaram-se os momentos de fazer essa juntada desse documento. E aí, o que tem que se aguardar, Rodrigo, é a famosa sentença, né? E aí, aguardando a sentença, a gente vai passar para um segundo estágio do processo já, que é o estágio de recurso, de eventualmente manejo de recurso. Perfeito. Então, eu acho que esse primeiro episódio ele foi muito importante, e assim, é óbvio que tem algumas questões que a gente pode ainda evoluir, seria a gente entender esse início do processo, né? Porque às vezes fica muito nebuloso para o trabalhador, muito nebuloso para o empresário e para alguns advogados que não atuam na área. Então, assim, o ponto principal é entender que cada juiz, às vezes, pode construir um procedimento diferente, e aí você tem que ter muito atento aos modelos de ata, que a gente já comentou. Segundo ponto, que é muito importante, você entender quais são as testemunhas que você precisa ouvir, saber sanear um processo, entender o que é ônus de prova, porque, igual o Gabriel disse, às vezes você ganha sem falar nada. E por que isso acontece? Porque você não tinha a obrigação de provar. E aí, quem tinha que provar não provou, você acaba levando o ouro, né? E aí, adiante, você também precisa entender, na condição de advogado, quando é necessário uma perícia, como fazer uma impugnação e o momento certo.
Porque talvez um dos grandes pontos para todo advogado é o time, né? Você precisa entender os times do processo, entender qual que é o momento certo para fazer uma impugnação, o momento certo para você discutir uma questão de testemunha, de você discutir uma questão de citação, de nulidade de citação, uma discussão também de defesa e principalmente no momento do ato mesmo, que é a audiência de instrução, que é a final de Copa do Mundo, você tem que estar ali com o seu Romário, né? Seu Romário, exatamente. Porque se você não tiver com o seu Romário, como é que você vai ir? Se o Romário tiver que nem o Ronaldo em 98, meio baleado, aí no depoimento pessoal, geralmente o Ronaldo ele se entrega. Então também é uma questão muito importante para que, e aí é tanto para advogado de empresário, como advogado de reclamante também de trabalhador, é que as partes, elas têm que estar atentas àquilo que está no processo. Então, dá para você chegar com a parte lá completamente desavisada daquilo que está sendo discutido, ou eventualmente, isso acontece muito mais com a empresa, porque desloca alguém que nunca teve conhecimento com o que de fato aconteceu. Às vezes estamos discutindo um contrato de 2020 a 2022, as pessoas estão em 2023 e teve que chegar ali na última hora e ler uma petição inicial de 48 folhas para poder entender o que é que esse trabalhador está pedindo, que de fato muito provavelmente vai levar em algum momento a algum tipo de incongruência, algum tipo de não lembrança, e aí um advogado do outro lado muito preparado, percebendo que essa pessoa não tem de fato conhecimento, vai fazendo perguntas acessórias que demonstram no final que a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre qualquer ponto do processo, né? E dentro dessa final dessa Copa do Mundo também, a gente tem que entender que há os preparativos para a Copa do Mundo, né? Vamos fazer para 2006, não dá para ser aquela baderna, né? Uma aquela festa, baderna. né? Então, você tem que chegar, de fato, para todas as audiências muito bem preparado, porque pode ser que algum incidente processual, ele acabe tomando algum tipo de... Vamos dizer que você chega lá Vou dar um exemplo aqui prático. Você chega lá e o protocolo da ação ficou num período, num período curto que dá para declarar uma prescrição ou não, e há algum tipo de discussão sobre isso. Por exemplo, você protocolou já no período do aviso, da projeção do aviso, que está dentro do contrato, mas e tem uma discussão sobre isso. Então pode ser que, se não tiver muito bem explicado, o juízo vem ali no momento e declara a prescrição. E aí, o que você, como advogado, vai ter de fazer nesse momento, dentro de um sejusco, ou mesmo você passou pelo sejusco, o processo passou limpinho, não fez essa discussão, essa prescrição, e chegou no dia da audiência de instrução, não, está prescrito, doutor. Aqui está prescrito. E aí, o que você faz? Você tem que já protestar, você tem que já fazer algum tipo, ou então se ele fala assim, não, doutor, está prescrito e as razões finais são agora aqui orais. 20 minutos. E aí já seria importante você estar já com esse ponto alinhado para você já ali delimitar o que seria o seu motivo de objeção, que vai poder calcar você discutir isso novamente num recurso lá na frente. Então, toda essa preparação para as audiências, desde o momento que a notificação chega para o empresário, desde o momento também que o empregado ele entra com o processo, é o que vai desaguar num resultado positivo ou negativo dentro do processo. Tá? Nem todo processo, não existe processo ganho, né? E é completamente absurdo alguém que fala que, mesmo numa demanda mais simplificada, que aquela demanda ela vai ter um resultado positivo. Isso é charlatanismo dentro da advocacia, claro. Mas parte do sucesso desse processo, ele vai depender das condutas, tanto dos advogados, mas os advogados e as partes entendendo que as partes têm resultado. Não existe advogado milagreiro. Então, você ir lá deixar o processo e você não ir atrás das testemunhas como as partes, você não produzir a documentação que você tem a possibilidade de produzir, você não fazer as provas necessárias, vão poder desaguar no resultado positivo e no resultado negativo. E aí depois não tem mais como modificar de nenhuma forma o resultado que foi dado nesse processo. E aí a gente vai desaguar talvez no nosso próximo episódio, que é a questão de recurso, né, Rodrigo? Perfeito. Seguindo a cronologia do processo e entendendo cada uma das partes, eu acho que nada mais justo do que entender quais são os próximos passos a partir de uma sentença. E aí um deles seria a questão do recurso. E aí vai vir um spoiler aí da próxima audiência, e embargo de declaração é recurso ou não é? É uma boa pergunta, entendeu? Temos uma nova modificação agora, podemos trazer também, uma pauta quente. Agora tem que fazer agravo interno lá no recurso de revista, decisão monocrática. Então, temos alguns pontos bons para explorar em segundo grau. Tá? Perfeito. E se alguém tiver alguma sugestão também de pauta, que assim, eu acho que a ideia do nosso podcast é trazer, primeiro, um diálogo direto, seja com a comunidade de empresários, seja com a comunidade dos trabalhadores, e também, principalmente, trazer as notícias quentes sobre o tema, né, da justiça do trabalho. E assim, a gente vai peneirar os principais sites dos tribunais também para poder trazer uns assuntos, porque querendo ou não, hoje em dia
o que é mais além do que o nosso trabalho, o que ocupa talvez 90%, às vezes 70% do nosso tempo, poderia trazer mais informações e trazer algo que seja interessante pra gente. O que, Gabriel? Além do futebol, é claro. Além do futebol, é claro. Então, dentro daquilo que nós fazemos, a atualização, ela é primordial. E hoje até é melhor, mais fácil, porque você tem fontes muito boas de atualização. E dentro um dos objetos aqui, e o nosso principal pilar aqui é a questão da informação, né? E dentro da questão da informação, as atualidades que foram sendo citadas do direito do trabalho, elas são praticamente aquilo que move, né? Porque é aquilo que vai modificando. E o direito do trabalho, desde 2020, ele vem sendo modificado de uma forma brutal, assim. Você praticamente a cada 3 meses você tem algum tipo de modificação, muito por conta da reforma trabalhista, depois por conta da pandemia, enfim, e aí acabou que a gente vive nesse novel. Esse ano, por exemplo, a gente teve pelo menos 4 decisões sobre reforma trabalhista que foram decisões significantes nesse último ano que passou. E aí, dentro do nosso intuito aqui, a gente tratar esses assuntos relevantes, essas pautas até mesmo não muito comuns, então decisões que sejam de fato que a gente tem que se atentar, decisões sobre casos que são importantes, de modo que a gente consiga também dar um dinamismo interessante aqui ao podcast. É claro que nós também aqui vamos seguir o que nossa audiência futuramente vier pedir, então os temas também estão abertos a todos. Vou pedir para vocês seguir lá o nosso Instagram, né? É importante, o CLT Podcast, tá? E aí está lá eu como host e o Rodrigo também como host. E se tudo permitir também que nós possamos trazer aqui convidados para poder também debater, triangular essas informações, de modo que a gente possa fazer algo educativo, objetivo e que consiga informar advogados, empresários e trabalhadores de pontos específicos na atuação na justiça do trabalho. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado, e até a próxima. Meu amigo, valeu. Tamo junto.